Vamos tentar entender um negócio que, sinceramente, desafia todas as regras do YouTube. O nome dele é Paulo Miranda Nascimento, mas todo mundo conhece como Pirula. Ele basicamente senta na frente da câmera e fala por mais de 1 hora sobre assuntos super complexos, sabe? De zoologia à política. E milhões de pessoas assistem. A grande pergunta é como? Como isso é possível? E essa é a questão central aqui. Na era do conteúdo rápido, dos clipes de TikTok, dos stories, o sucesso do Pirula parece um verdadeiro paradoxo. Então, vamos juntos desvendar o que está por trás desse fenômeno. Bom, vamos começar por essa contradição, que é o mais interessante. De um lado, o que o algoritmo do YouTube supostamente quer, e do outro, o que o Pirula de fato entrega. Olha só que curioso este contraste. A cartilha do sucesso no YouTube é bem clara, né? Vídeos curtos, edições rápidas, ser direto ao ponto. O Pirula basicamente pega essa cartilha e joga pela janela. Ele faz o exato oposto, se aprofunda, cita artigo científico, abre livro na frente da câmera e constrói um argumento complexo que dura, sim, 1 hora inteira. E o resultado disso tudo? Milhões de visualizações. É a prova de que, mesmo remando totalmente contra a maré, existe um público gigantesco para esse tipo de conteúdo. O modelo dele não só funciona, como ele prospera. Ok, mas vamos dar um passo para trás para entender como tudo isso começou. O apelo dele não vem de uma produção de cinema, de luzes, de estúdio, mas sim de uma autenticidade que é impossível de fabricar. E essa frase resume perfeitamente o início de tudo. O cenário era o mais simples possível, gente. Era um notebook, uma câmera com um ângulo meio esquisito e, claro, um dinossauro de pelúcia ali do lado. O foco nunca foi o show. Sempre foi o conhecimento. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Ele não era só mais uma personalidade da internet falando de ciência. Ele é um cientista, com formação em paleontologia, doutorado pela USP. Ele tinha uma base, uma credibilidade que nenhuma produção de estúdio conseguiria comprar. A missão dele ali era muito clara. Era explicar por que a evolução, por exemplo, não é só uma teoria. Isso leva a gente direto para o coração do conteúdo dele. O Pirula não se contenta em só compartilhar fatos. O grande lance é que ele ensina ao público a pensar de forma crítica, usando os princípios do ceticismo científico. Ele foi, sem dúvida, um dos grandes responsáveis por popularizar esse conceito aqui no Brasil. Em vez de entregar uma resposta pronta, ele mostrava o processo. Ele ensinava quem assistia a perguntar, a duvidar e, principalmente, a buscar as evidências. O caso da fosfoetanolamina é um exemplo perfeito disso. No meio de um debate público super emotivo, cheio de promessas de cura, o Pirula foi aquela voz da calma que chegou e perguntou: ok, muito bonito, mas cadê os dados? Onde estão os estudos? Qual o método científico por trás disso? Ele basicamente injetou racionalidade no meio do caos. E é assim que ele trabalha. O método dele é transparente. Ele pega uma alegação qualquer, mergulha nas fontes, nos artigos, compara com o que a ciência já sabe e só então ele chega a uma conclusão. E o mais importante, ele mostra cada passo desse raciocínio para quem está assistindo. Só que o impacto dele não parou por aí. Ele entendeu muito cedo que não ia conseguir fazer essa mudança sozinho. Fortalecer a divulgação científica era e ainda é um trabalho de equipe. E foi por isso que ele se tornou uma peça fundamental na criação do Science Vlogs Brasil. A ideia era genial: funcionar como uma espécie de selo de qualidade para a ciência no YouTube, unindo criadores de conteúdo para combater a desinformação com muito mais força e alcance. E essa influência não ficou só na internet, não. Ela transbordou. A credibilidade que ele construiu ao longo dos anos o levou para programas como o Roda Viva, para a publicação de livros. Ele se tornou, como a fonte descreve, o adulto na sala, sabe? Naqueles momentos em que o debate público parecia completamente perdido. E tudo isso nos traz de volta àquela nossa pergunta inicial. O sucesso do Pirula revela algo muito importante sobre o que as pessoas realmente buscam no meio de tanto ruído digital. Então, o ponto crucial é este. Num oceano de vídeos curtos e superficiais, existe uma sede por profundidade. As pessoas sentem falta de alguém que explique com calma, com tempo, o porquê das coisas, e com base em evidências, claro. E acho que essa frase resume tudo. Pirula humanizou a figura do cientista. Ele é aquele especialista que consegue falar sobre fósseis com a mesma naturalidade com que faz uma piada ou fica visivelmente irritado com argumentos sem pé nem cabeça. Ele fez o conhecimento complexo se tornar acessível e, mais importante, fascinante. No final, essa análise toda nos deixa com uma reflexão importante. A jornada do Pirula, de um monitor de museu a uma das vozes mais confiáveis da ciência no Brasil,
É a prova do poder que um conteúdo denso e, acima de tudo, honesto pode ter. A grande questão que fica para o futuro é, no meio de tanta desinformação, quem serão os próximos a construir pontes de confiança como essa?